Ei, a paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. A minha oração é para que o Senhor te dê graça, sabedoria, abundância naquilo que você necessita. Vamos à nossa leitura diária de hoje, que nos traz temas e reflexões grandiosíssimos da Bíblia Sagrada. Temas esses que nos traz e nos proporciona crescimento e maturidade espiritual. O tema da nossa leitura diária de hoje vai falar sobre a nefasta consequência do pecado. Nós temos duas referências bíblicas. A primeira está no livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12. Logo depois nós vamos estar lendo o livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 23. Vamos ler a palavra do Senhor. A primeira referência que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Nós vemos aqui a primeira aplicação para a nefasta consequência do pecado. E o que significa nefasta? Nefasta significa o pesar. Nefasta significa a dor, o colher dos frutos. É a reflexão, é o pensamento acerca daquilo que a gente fez de errado. Ou seja, como que o homem pecou, agora era hora de colher o fruto daquele pecado. Não é isso? Então nós temos aqui a passagem de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 23, que nos diz assim: o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Nós sabemos que o homem vivia no jardim do Éden, e ali ele não tinha falta de nada. Em Gênesis 2, versículo de número 16 e 17, está escrito assim, olha: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. O homem não tinha necessidade de nada. No versículo de número 17 vai dizer assim, ó: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Só havia uma restrição, porque havia duas árvores. Primeiro, a árvore da ciência do bem e do mal, e a árvore da vida. Ele poderia ter tomado da árvore da vida? Não havia restrição alguma sobre a árvore da vida, mas a árvore da ciência do bem e do mal não era para ele comer. A consequência está no texto, olha só: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Com a queda do homem, toda a natureza também sofreu, porque a terra teve que passar a produzir aquilo que ela não produzia, que era espinhos, que era abrolhos, que era tão somente as ervas amargas. E detalhe, com o fruto do trabalho das mãos do homem, ele teve que perceber que ali, se ele plantasse, a terra só iria produzir se ele cultivasse. A terra só iria produzir se ele regasse. Só iria produzir se ele adubasse. Senão, a terra também não iria produzir conforme ela produzia antes do pecado do homem. Foi a nossa leitura diária de hoje. Hoje ficou um pouquinho mais extensa, porque eu queria conversar um pouquinho a mais com vocês. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Fica com Deus.